Oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Mônica Martins Figueiredo e esse é o canal do YouTube do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, no Leblon do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui hoje juntos para refletir sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, cujo título é Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo fala especificamente da reencarnação, conta a questão da ressurreição e da reencarnação desde a época de Jesus e traz isso, o pedaço que a gente vai refletir hoje está ligado à reencarnação relacionada aos laços de família, né? Como é que eles são fortalecidos ou rompidos pela unicidade da existência, né? Quando eu recebi essa tarefa de falar sobre a reencarnação e os laços de família, eu fiquei supinamente meio angustiada para falar sobre isso, porque nós estamos numa época onde os laços de família estão muito fortes, né, por causa da pandemia, né? Nós estamos dentro de casa, com os que vivem conosco, trabalhando esses laços, esses relacionamentos dia e noite, né? E eu pensei, pô, eu preciso pensar sobre isso, para falar sobre isso, né? Para dividir os meus pensamentos sobre essa coisa da pandemia e essa razão para estarmos juntos, né? Não acho que é por acaso, né? Nada na vida, né? Eu acho que nossos estudos sabem que tudo tem uma razão de ser. E essa pandemia mundial levou cada um de nós, de maneiras diferentes, a uma oportunidade fora de série, que é conviver fortemente, integralmente, com os que moramos juntos, com as pessoas com as quais a gente mora junto, né? Que são a nossa família, né? E esse é um exercício que foi forçado, né? Assim, a gente... Quem é que no início do ano pensaria que isso poderia acontecer, né? Quem é que no início do ano poderia pensar, ou no final do ano passado, que a gente teria esse momento dentro de casa, essa quarentena que se transformou em meses no mundo inteiro, né? E acho que a gente precisa olhar para este momento e ver as oportunidades que encontramos nesse momento, né? O Evangelho nos conta, nos explica que a gente está agrupado, os espíritos estão agrupados devido a algumas escolhas, inclinações, algumas afeições, simpatias que temos, né? Não estou falando de família, mas estou falando dos nossos grupamentos, né? Esses grupamentos são maiores do que as famílias, né? Porque quando a gente fala em família, quando eu penso fazer meu planejamento para reencarnar, junto com nesse planejamento é feito com os espíritos que nos querem bem, eles nos ajudam, e alguns reencarnam conosco, alguns ficam no plano espiritual, para nos ajudar nessa tarefa. Mas junto com essa tarefa que a gente planeja a nossa família, porque a gente sabe que nesse pequeno grupo, né, da sociedade é onde a gente vai exercitar o nosso desenvolvimento emocional e espiritual, né? E ali a gente recebe junto de nós outros espíritos que vão propiciar o nosso desenvolvimento. Então são pessoas que a gente já teve alguma dívida anterior, espíritos com os quais tivemos dificuldades, ou porque a gente causou essas dificuldades, ou porque eles nos causaram dificuldades. Isso vai estar no seio do nosso lar, né? Mas ao mesmo tempo
Nesse lar também vão vir pessoas, espíritos que vão nos ajudar nessa tarefa. E esses espíritos, nós estamos ligados a esses espíritos, amorosamente ligados por 3 grandes pilares, né? Um é a afeição, né? É o sentimento de amor, de carinho que a gente nutre e de proteção que a gente nutre de um espírito com o outro, né? Às vezes construído em encarnações anteriores, mas esses espíritos, a nossa ligação com esses espíritos está ligada ao amor e ao carinho. Outro pilar que nos liga a alguns espíritos é a simpatia, né? A afinidade moral. O sentir e o pensar semelhante nos aproxima, né? Nos liga, né? Faz com que a gente se agrupe. E a terceira condição que faz com que nós nos agrupemos são a nossa identidade de inclinações, nossas vocações, nossas tendências, nossas habilidades. Então, esses 3 itens, afeição, simpatia e identidade de inclinações, nos une em grupos. E esses grupos, juntos no plano espiritual, eles têm um objetivo comum de desenvolvimento do amor, né? E quando a gente vai reencarnar e a gente faz o nosso planejamento de reencarnatório, a gente sabe que na família vai ser o lugar onde vamos começar mais fortemente a nos desenvolver. Alguns desses espíritos desse grupo no qual estamos vai reencarnar conosco para nos ajudar, mas também virão reencarnar conosco alguns espíritos com os quais tivemos dificuldades anteriores, algum espírito no qual a gente tenha causado alguma tristeza, que temos feito algum mal, ou que ele tenha feito algum mal para nós. Porque no momento que a gente vem na mesma família, a gente vai trabalhar, burilar o amor em relação a esse outro espírito, né? O maior exemplo desse eu acho que é um filho, né? E o que é interessante, quando a gente vem, a gente não sabe quem é aquele espírito, né, com o qual estamos nos relacionando, que facilita para a gente poder desenvolver o amor, né? Então a gente, por exemplo, recebe um filho, uma criança, um bebê no nosso lar, né? Sem saber que, por exemplo, esse bebê numa vida passada nos causou uma grande dor. Mas no momento que ele vem como nosso filho, ele já nasce a gente o amando, a gente cuidando dele, porque ele depende de nós. E aí a gente começa a alimentar o amor, né? E refazendo esses laços delicados, né? A pandemia, e eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, é um momento difícil, de um grande desafio para a humanidade, no mundo inteiro, né? A primeira tarefa, desafio que nos apareceu da pandemia, foi ter que ficar dentro de casa, né? Foi o distanciamento social. E quando a gente pensa em distanciamento social, a gente pensa, como é que eu posso? Eu sou uma pessoa que adoro estar com as pessoas, sair, estar junto, abraçar, beijar. E a gente ganha como oportunidade, fortalecer os laços da nossa família. Porque a gente passou a ter que ficar dentro de casa com os nossos amados do coração, que nem sempre é uma tarefa fácil, né? A gente viu vários exemplos desse aprendizado, né? Mães que tiveram que ficar com seus filhos, mães que trabalhavam o dia inteiro e que seus filhos estavam em creches, no colégio, 80% do seu tempo, e elas passaram a estar com essas crianças em casa, tendo que ajudá-los nas tarefas do colégio, também trabalhando, porque a gente teve que continuar trabalhando.
e também cuidando do seu lar, e também fazendo comida, e também limpando. Então essa tarefa foi uma tarefa árdua, né, para muitos de nós. E quando começou, eu tenho certeza que muitos de nós pensou assim, não vai dar para mim, eu não vou ter capacidade de fazer tudo isso. E aí a gente vai descobrir como o ser humano é adaptável. Como é que a gente se adapta. Às vezes sem perceber. Mas muitas vezes essa adaptação é intencional. Porque a gente é inteligente. E a gente percebe que ali eu preciso mudar para sofrer menos. Eu preciso mudar para que aquele momento que estamos vivendo seja menos cansativo, menos doloroso, seja mais amoroso. Então, esse desafio que a gente recebeu no final de 2019, início de 2020, que sequer poderíamos imaginar, nos deu capacidade de reforçar os nossos laços com a nossa família, com os queridos de nosso coração, que nem sempre são tão queridos, que nem sempre são tão fáceis de relacionar, e que a gente teve que relacionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu tenho que dizer isso, a gente mandou bem. A gente conseguiu fazer coisas que a gente sequer podia imaginar. E a gente precisa valorizar esse nosso desenvolvimento e perceber que nesse momento tão complicado que a gente está, a gente cresceu, a gente evoluiu, a gente se adaptou, a gente aprendeu, por exemplo, a ser mais paciente, né? Dizem que paciência é a questão de você desenvolver a paz, né? E a gente teve que desenvolver a paz. Como é que a gente ia conseguir ficar 24 horas dentro de casa, brigando, se irritando, pensando só em nós mesmos, sendo orgulhoso, egoísta? Tinha como, né? Então a gente aprendeu a desenvolver a paciência, desenvolver a paz dentro do nosso lar. Foi 100%? Claro que não, né? Esse é um esforço que a gente precisa desenvolver sempre, né? A gente precisa estar preparado para uma tarefa diária, né? Eu costumo pensar muito que a paciência, ela é uma daquelas tarefas que é tão difícil quanto amar, né? Porque nesse mundo que a gente está, a gente quer tudo com muita pressa. A gente espera muito que todo mundo pense como nós, né? Porque é mais fácil entender os que pensam como nós, né? Os que têm semelhanças, simpatias. Mas os que são semelhantes não nos dão tanta oportunidade de nos transformarmos em pessoas melhores. E essa pandemia nos deu ferramentas para que a gente desenvolvesse a nossa capacidade de gerar paz, de confiar na certeza de que ter certeza de que a gente poderia se adaptar, né? A gente usou nossa criatividade, a gente usou ferramentas, muitas vezes preces, pedindo ajuda aos espíritos para nos ajudar, para nos dar paciência, para nos inspirar, né? Quantos pais que não sabiam muito como ensinar seus filhos a estudar, porque tinham que trabalhar o dia inteiro, foram inspirados. Quantos pais foram inspirados em brincadeiras para passar o tempo?
Quantos pais foram inspirados em aprender a cozinhar que não cozinhavam antes? Quantos pais foram inspirados a ser mais carinhosos, a beijar mais, a abraçar mais os que estão junto com eles? Essas inspirações vieram desses grupos que querem o nosso bem, né? Essas ligações, né, elas foram estabelecidas reencarnação a reencarnação. Não foi da noite para o dia, né? E as relações que a gente teve em reencarnações anteriores, que estavam ligados a interesses materiais, não passaram de uma encarnação para outra, né? O que fica verdadeiramente em nós é o amor, o carinho. Então, toda vez que a gente baseia as nossas relações em bens que não são materiais, mais a gente se fortalece nessa caminhada e mais a nossa vibração fica mais leve, né? Queria voltar um conceito que é importante a gente pensar juntos. Então, a gente, devido às nossas afeições, simpatias, inclinações, a gente se une em grupos de espíritos, né? Esses espíritos não são obrigatoriamente os espíritos com os quais vamos reencarnar nos laços de família, mas são ligações duradouras e amorosas que a gente tem e que a gente, ao reencarnar, a gente alimentando o amor, o carinho, a paciência, a solidariedade, a resiliência, a gente vai aumentando esse grupo no qual estamos, né? E aí a gente tem uma tendência, eu acho, a pensar como ser material, que está encarnado aqui, que como é que eu vou aumentar tanto assim esse meu grupo, esses relacionamentos, como é que eu vou dar conta de amar todos eles, né? Todos esses espíritos. Porque a gente pensa com um coração pequeno ainda de quem está aqui. Mas quando a gente olha isso pelo prisma do ser imortal, a gente sabe que o amor não é dividido, ele é multiplicado. Então, cada vez mais, a gente está criando irmãos, laços de irmão, laços de irmandade, de fraternidade. E isso faz com que vai nos fortalecendo e nos inspirando para ser um ser humano melhor. O que na verdade, a gente está fazendo? A gente está multiplicando os raios de atuação do bem em volta de nós. A cada reencarnação, a cada aprendizado do caminho do bem. E isso vai fortalecendo a nossa capacidade de aprender a amar, né? E essa capacidade, que ela é uma sementinha, o amor é uma sementinha que foi plantada no nosso coração quando a gente foi criado como espírito simples, ignorante, ela vai germinando reencarnação a reencarnação. Porque a reencarnação é um presente que Deus nos deu para que a gente pudesse aprender passo a passo e nos tornarmos pessoas do bem. Seria muito duro se a gente falhasse em alguma coisa e terminasse ali, né? Não tivesse oportunidade de reaprender, de tentar novamente, né? E é isso que a reencarnação nos propicia, a possibilidade de vir novamente e desenvolver mais uma aptidão, mais uma virtude que ainda não é soberana em nosso coração, né? Essa possibilidade, ela está ligada ao nosso querer, né?
E é isso que a gente tem que ter em mente. O tempo urge, gente. A gente precisa olhar para as nossas oportunidades e agarrá-las fortemente com o nosso coração. A gente não seguia como aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e eu vou rolando, me machucando, caindo, levantando, mas sem um plano, né? Sem um objetivo, né? A gente precisa e a gente tem essa capacidade como espírito imortal de mudar. Mas essa mudança vai requerer que a gente olhe para dentro e faça uma reflexão íntima do que eu preciso fazer naquela minha relação de família, né? Eu já consigo começar a olhar para aquela relação que eu tenho com meu filho, que não é muito fácil, olhar para aquela relação e descobrir. Eu já sei que ela não é a ideal, aquilo já me incomoda. Eu gostaria de ser mais amorosa e às vezes não sou. E eu preciso olhar para dentro de mim e descobrir o que a Mônica precisa fazer diferente para que aquela relação seja mais amorosa. E para eu descobrir isso, eu preciso olhar intimamente a Mônica e suas escolhas. Olhar intimamente dentro do meu coração e perceber que aquilo que hoje me dói, que eu não consigo ter uma relação amorosa, paciente, carinhosa com aquele companheiro de jornada dentro da minha casa, o que eu preciso fazer para ter mais paciência. Isso eu estou falando relação mãe e filho, mas pode ser uma relação filho e mãe, né? Às vezes a gente olha para mas eu já tô com 50 anos, 60 anos, briguei a vida inteira com a minha mãe, não me entendi com ela. Não é melhor deixar para lá? Não, gente, não é melhor deixar para lá. Essa relação de tempo, ela é muito maior do que isso. É que nem num jogo do futebol, que ele dura 90 minutos o jogo, mas se o último minuto um time for lá e fizer um gol, ele ganha o jogo. É a mesma coisa na nossa vida. Eu posso ter 60 anos, 70 anos, 80 anos, mas eu tenho capacidade ainda de fazer esse gol. Esse gol da vida, esse gol do bem, esse gol do amor. Mas eu preciso olhar para mim e ver o que eu preciso mudar para eu ser amorosa, carinhosa, paciente, resiliente. Mas sempre é hora para fazer essa mudança, para buscar esse caminho, para exercitar isso. E deixar para trás aquela coisa daquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Não, eu posso ser diferente amanhã. Não vai ser um salto quântico, eu não vou mudar da água para o vinho, mas eu vou ser um pouquinho melhor amanhã. E esse pouquinho melhor, quando eu olhar para ele no dia seguinte, ele vai me dar força para eu, no dia seguinte, ser um pouquinho ainda melhor. Né? A gente vai descobrir o quanto a gente é capaz, diante desses desafios da vida, mudar. A pandemia mostrou isso pra gente. A gente pensou, quarentena, aí alguém falou, não, são só 2 semanas em casa. Se transformaram em 1 mês, 2 meses, e a gente sobreviveu. Eu acredito que nós somos melhores do que nós éramos no começo de tudo isso.
Algumas pessoas acham que não mudamos, que continuamos pisando na bola, que continuamos escorregando, trapaceando. Eu acredito que a gente ainda trapaceia, a gente ainda escorrega, a gente ainda tropeça, porque a mudança não é dar água para o vinho no estalar de dedos. Mas eu tenho certeza que a gente não é a mesma pessoa, o mesmo ser espiritual que começou essa caminhada ao final do ano passado. A gente aprendeu várias coisas que nos fizeram mais felizes. Felizes o tempo todo? Não, impossível ser feliz o tempo todo nesse mundo que está aqui. Mas nos tornamos mais felizes, mais leves. A nossa luz conseguiu ser mais brilhante, né? A gente conseguiu ver a oportunidade e ser grata a ela, né? A gente, no ano passado, 2 anos atrás, nas mídias sociais, começou-se muito a usar essa palavra gratidão, né? Que ficou até um pouco batida demais, mas eu acredito que quando a gente começar a olhar para essa palavra gratidão de coração aberto, a gente vai começar a perceber quantas coisas boas nos aconteceram a cada dia, a cada instante, mesmo no meio de tudo isso, desse turbilhão que estamos vivendo. Vocês já pensaram na água que chega na torneira da casa de vocês? Ai, Mônica, mas na minha casa não tem água o tempo todo. Às vezes eu preciso ir buscar. Mas você tem onde buscar. Você consegue ter um pouco de água na sua mão. Você agradece por essa água que você tem. Você agradece pelo alimento que está na sua mesa. Ah, Mônica, mas tem dias que eu tenho que comer a mesma comida de ontem, porque não me sobrou nada. Não tenho dinheiro para comprar algo novo, algo fresco. Mas você agradece por ter aquela de ontem. Você consegue olhar para isso e ver a oportunidade que você tem de se alimentar. Você consegue olhar e agradecer todo o carinho que você recebeu da sua professora quando você estava aprendendo a ler. Toda a paciência que ela teve, toda a técnica, todo o apoio que ela te deu para você hoje poder ler um livro. Você já agradeceu as músicas lindas que tocam no rádio e que enchem nosso coração de alegria ou que nos fazem refletir sobre assuntos tão importantes do nosso dia a dia? Você já agradeceu por você ter uma cama para dormir? Seja ela qual for essa cama. Às vezes essa cama pode ser apenas um jornal, mas você tem um lugar para dormir? Você já agradeceu por todos esses escritores que escreveram livros tão bonitos que nos ajudam a refletir sobre a vida, que nos fazem alimentar a nossa inteligência, nosso raciocínio? Você já agradeceu por esses amigos espirituais que estão sempre nos inspirando na nossa vida para o caminho do bem, iluminando os nossos passos? Já agradeceu por ter olhos de ver? Já agradeceu pela luz que me ilumina hoje? Apesar de ser de noite, nós estamos aqui no claro. Já agradeceu quando acorda de manhã e abre a janela e está chovendo?
e a água lavando tudo, molhando as árvores. Já agradeceu quando você chegou em frente ao mar e viu aquelas ondas batendo, renovando aquela espuma branquinha? Agradecer é também um exercício, já, gente. Eu queria convidar vocês para fazer isso todo dia antes de dormir, né? Pensar no nosso dia, como é que ele aconteceu, como ele correu esse dia, e pensar em tudo de bom que aconteceu conosco durante esse dia. A gente vai perceber que muita coisa aconteceu e que a gente de bom e a gente não deu conta. Aí alguém pode perguntar, mas por que é importante perceber tudo isso de bom? Porque isso nos fortalece e alimenta a nossa esperança. Outro dia eu fiz uma palestra sobre a força do a força de nós mesmos, e uma grande parte da nossa força vem da nossa esperança em acreditar num mundo melhor, numa Mônica melhor, os nossos filhos mais felizes, nossos pais mais felizes, nossos amigos mais felizes, nosso país mais feliz, nosso mundo mais feliz. E ele está alimentado em cima dessa esperança. E quando a gente consegue fazer esse exercício frequentemente, todo dia antes de dormir, e olhar para o dia e ver, olhar e perceber, esmiuçar as coisas de bom, a gente alimenta essa esperança internamente em nós, no nosso coração, na certeza de que a gente pode ser e cada dia mais será mais feliz. A gente também pode refletir ao dormir nas minhas atitudes no meu dia a dia. Quais foram as minhas atitudes que eu não gostei muito para que amanhã eu pudesse fazer ela um pouquinho melhor? Quais foram as minhas atitudes que eu mandei bem, que amanhã eu podia mandar um pouquinho melhor ainda, me esforçar um pouquinho mais? Essas reflexões do dia nos ajudam a desenhar o dia futuro e a desenhar o nosso plano de espírito imortal, o nosso projeto de homem de bem. Essa capacidade que temos de desenvolvimento espiritual, emocional, ele que vai nos dar condições de sermos felizes completamente um dia. Mas isso tudo, ele requer um exercício, né? Não vai cair do céu. Por mais que eu reze e peça ajuda, eu preciso pedir ajuda para que eu não perca a vontade de me transformar num ser humano melhor. Que eu não desrespeite as pessoas com as quais eu vim nessa caminhada. Que eu não desrespeite a minha família, eu não desrespeite as pessoas com as quais eu trabalho, mas que ao contrário disso, eu os olhe como irmãos e que eu multiplique meu carinho, o meu amor, a minha atenção, a minha paciência, cada dia. E aí a gente vai perceber o quão melhor eu consigo ser no dia seguinte. Eu costumo pensar, a gente costuma pensar que a vida é uma batalha, né? A gente fala isso, uma guerra. Eu acho que não é uma batalha, é uma guerra. Mas ela é um exercício, né? Da mesma maneira como eu tenho que acordar todo dia, me esforçar para ficar em pé, para trabalhar, para fazer comida, para varrer a casa, é um exercício. E o exercício do bem, ele é um exercício que ele precisa ser feito a todo instante. Eu preciso ter consciência dessa tarefa
Da mesma maneira como eu planejei a minha reencarnação quando eu vim para essa vida. E eu tenho certeza, gente, que quando a gente está passando por essas dificuldades, esses desafios, a gente tem capacidade de passar por eles. Nada é por acaso. E a gente já descobriu que não resistir a esses desafios e se engajar, mas se engajar de coração, de alma, no bem, vai nos fazer mais felizes. Então vamos em frente. Olha para dentro e acredita em você mesmo. E nessas possibilidades que você está tendo, dia a dia, reencarnação a reencarnação, se tornar uma pessoa melhor, mais colaborativa, mais amorosa. Porque a gente só vai ser feliz verdadeiramente quando formos felizes em conjunto, comunitariamente, fraternalmente. Confie em você, na sua capacidade de gerar paz, de gerar amor e de se transformar numa pessoa de bem. Paz e bem.